Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Reage Carlos. Estamos aqui para assistir um vídeo diferente. Foi a recomendação do Bonnie Bull, que tá sempre aí apoiando o canal. Obrigado, Bonnie Bull. Ele mandou 10 conto e falou: Reage Carlos! Reage ao vídeo Mesh, o personagem que não se importa, psicologia dos animes. Esse vídeo é top. Enquanto ao anime, é basicamente uma paródia de Harry Potter com elementos de One Punch Man. É bem engraçado, tem uma lore por trás, com uma mitologia por trás das magias, com cada varinha sendo representada por um deus grego. Ou, se não me engano, faz tempo que eu vi, mas é algo assim. Enfim, vídeo top, como sempre, tamo junto. Valeu, Bonnie Bull. E bem, como eu achei aqui uma recomendação bem diferente, eu não assisti esse anime ainda, mas parece que é um personagem aqui que não se importa, pelo título aqui, né? Mas não se importa com o que exatamente? Com o que vão falar dele, não se importa com nada, não se importa com reputação, o que é que ele não se importa? Bora ver aqui, bora ver a leitura desse canal. O nome é Psicologia dos Animes. Eu acho que já ouvi falar desse canal, hein? Bora ver. 3, 2, 1, play! Se os homens definem as situações como reais, elas são reais em consequência. É verdade. Caralho, tem bastante vídeo já. Eu sou o Rafael, psicólogo, e existem muitas coisas que estão fora do nosso controle, mas as que estão no nosso controle definem nossa vida. Hoje a reflexão é sobre Mesh Burning Dead. Tem spoiler de toda a primeira temporada do anime de Mesh. Vamos lá. Me lembrou One Punch Man mesmo isso aí. Eu creio que a comédia é o objetivo do anime de Mesh, e de fato é bem engraçado. Porém, mais do que isso, o anime também traz alguns temas bem interessantes. Como sempre, eu vou abordar alguns temas cerebrais e de comportamento humano sobre o anime. A base do anime é: sem sacrifício não há recompensa. Essa é uma frase É o famoso No Pain No Gain. dita pelo Mesh, que não damos tanta atenção assim quando o personagem cita, mas depois vemos como isso faz parte totalmente da identidade desse maravilhoso personagem. Viés discriminatório, confiança e musculação. Essas são as dinâmicas principais desse anime. Mesh é uma mistura de Harry Potter e One Punch Man, então além dele trazer esse tema de viés de discriminação, ele também fala sobre nossa busca por objetivos e como isso pode definir boa parte de nossa vida. Uma das coisas que mais paralisam as pessoas em geral é a constante vigilância por ter que se preocupar sobre o que os outros estão pensando delas. E a timidez vem disso, vem do medo do julgamento dos outros sobre você. E às vezes não fazemos muita coisa justamente por isso, por esse verdade. medo. E essa situação o Mesh não se identifica, porque ele não se preocupa muito com a visão dos outros sobre ele. Ele é um personagem que não coloca nenhum obstáculo nos próprios objetivos, mesmo que claramente ele tenha um obstáculo gigantesco que as outras pessoas acabam não tendo no anime. Mesh é quieto e inabalável, parece ter muito pouca... Só uma coisa sobre isso que ele introduziu aí. Muito interessante, cara, porque assim, é exatamente isso também. Eu tenho essa mesma visão e é uma coisa que, por mais que seja fácil de você entender, é difícil de você lidar e tirar de você, por exemplo, a timidez, a insegurança sobre a opinião dos outros e tudo mais. É uma coisa que requer tempo, é uma coisa que você vai conquistando em você quando você é uma pessoa tímida, no caso, né? Quando você não é tímido, parabéns, sua vida é incrível e você conquistou muita coisa na sua vida já. Mas assim, quando você é tímido pra caralho e introvertido, é muito mais difícil você conseguir algumas coisas na sua vida. Porque a sociabilidade é uma das paradas que te levam pra muitos lugares e te abre muitas portas. Então, quando você não tem isso, cara, você ter que superar isso é um processo. É difícil, você tem que passar por muita coisa. Você tem que realmente viver alguns momentos que você vai olhar pra trás e falar assim, não foi tão ruim assim, parece que a galera não liga tanto, E assim, ainda pode acontecer de você fazer alguma coisa pra quebrar essa sua insegurança e você ainda ser julgado ainda, sabe? Alguma coisa acontecer, se for um negócio muito específico, e aí isso só vai te detonando mais pra baixo. Então tem que ser... Nossa, você tem que contar muito com sorte e com determinação pra você conseguir superar a timidez, por exemplo, e parar de se importar com o que as pessoas pensam. Eu sei porque eu passei por isso, tá ligado? Então, é difícil, cara, é complicado. pouca preocupação com tudo. E isso promove uma liberdade gigante nesse personagem. Uma liberdade que eu diria que poucas pessoas têm. Então a história de Mesh também é um pouco parecida com o de Midori de Boku no Hero. Os dois são diferentes da maioria. Ele vive em um Os dois são personagens ruins, então sacanagem! mundo onde as pessoas voam em Brincadeira, tá, gente? vassouras, levitam objetos, criam coisas de forma natural. E ele é o contrário, não tem poderes. Enquanto todos os outros têm magia. E a magia no anime é... Mano, isso é muito repetitivo, cara, sinceramente. Tá aí um clichê que eu acho que já bateu já. Eu entendo que os animes estão sempre tentando abordar uma questão social de você ser o excluso, né? Eu entendo muito bem isso. Mas, pô, isso já tá batido já. Eu sou o pior da classe. Eu não tenho habilidades. Eu não tenho poderes. Parece que eu não tenho talento nenhum. Cara, já tá chato isso, tá ligado? E, ok, eu acho que no Mesh, eu acho que ele justamente brinca com isso. Não tenho poderes? Beleza, então vou alcançar de outra forma. Interessante, mas só essa proposta inicial, se for usado seriamente, né? Tipo, não tenho poderes, vou me esforçar
e tudo mais. Chega, tá bom? Chega. Isso aí já tá chato, sabe? Não é o caso do Mesh, que eu não assisti, né? E eu acho que ele justamente brinca com esse conceito. Mas outros animes que ainda continuam usando isso, cara, não dá mais, velho. É vista como uma espécie de dádiva divina. Então a diferença dos poderes entre as pessoas também meio que mostra o tanto que aquela pessoa foi agraciada por Deus. O que de certa forma cria uma diferenciação, cria um sentimento de nós e eles. De um lado estão aqueles abençoados por Deus e do outro lado os que não estão. O que levaria o Mashle, desde que nasceu, a ser rejeitado ou excluído de alguma forma, ou propenso a ter isso. O que levou o seu avô a treinar apenas o físico do garoto, colocando ele para fazer musculação. E isso se tornou a identidade do Mesh. Era uma forma do seu avô tentar driblar esse fator de discriminação, que o Mesh sofreria simplesmente por ser diferente. Nosso cérebro tem uma tendência inconsciente e automática de discriminar de alguma forma aqueles diferentes da gente, principalmente quando você separa grupos por diferenças, quando coloca uma espécie de hierarquia. Isso acontece no anime. O pesquisador Carsten Dedru, em um estudo, separou voluntários do sexo masculino em 2 times. Cada indivíduo decidia quanto de seu dinheiro iria depositar em um pote compartilhado por todos os membros da equipe. E como de costume, a ocitocina aumenta a generosidade dos candidatos, os voluntários do estudo. Só que isso acontecia ao contrário quando era alguém do time adversário. Quando as apostas financeiras eram altas, levando os indivíduos a ficarem mais motivados, a ocitocina os tornou mais propensos a fazer com que alguém apunhalasse o rival pelas costas de forma preventiva, ou seja, trapaceando contra um rival. Portanto, a ocitocina o torna mais pró-social com relação a pessoas iguais a você, ou seja, seus colegas de time, sua sociedade, seu país, pessoas similares a você. Porém, ela é responsável também por tornar mais detestável os outros que representam uma ameaça, mesmo uma ameaça percebida, uma ameaça que não é real. Como destacado pelo pesquisador Carsten Dedru, talvez a ocitocina tenha evoluído para aumentar a competência social que nos torna mais hábeis para identificar quem é um de nós. E como cita um dos pesquisadores que eu mais admiro, Robert Sapolsky, a ocitocina faz a gente ser compassivo, mas com alguém como um de nós. Basicamente é fácil ser empático por quem está ao seu lado e se parece com você. Difícil mesmo é fazer isso com alguém muito diferente e que esteja do outro lado. E no anime fica muito visível porque as pessoas que têm magia têm uma marca no rosto. Mashle não tem essa marca. No caso, fica evidente para os outros que ele não consegue usar magia. E com isso ele se torna diferente de uma maneira bem mais fácil e visível para as outras pessoas. A falta de magia nesse mundo é considerado uma grande maldição. É como se quem não tem magia não pudesse ter direito. As pessoas que não têm magia podem ser tratadas como se não tivessem direito de viver. Quando as pessoas descobrem que ele não pode usar magia, que ele no caso é diferente, sua única saída seria entrar justamente em uma escola de magia, em um local onde ele seria o diferente. Porém, o Mashle, como acontece em outras situações no anime, não se omite. Ele aceita o desafio de uma maneira bem fácil até. E essa é uma característica forte no personagem. Ele tem uma confiança inabalável em si mesmo. Às vezes até mesmo uma falta de noção. Sua confiança é absurda, mesmo ele não tendo poderes inatos. Mashle não parece conviver com aquela voz interna que muitos de nós temos, dizendo as coisas mais cruéis que faz com que não lutemos por alguns objetivos específicos. Além disso, Mashle é um personagem bem sincero e direto em suas palavras. Na verdade, ele é bem distraído também. Porém, é apenas uma aparente distração, pois quando ele precisa de fato fazer algo, ele não se omite. Ele toma as ações para cumprir os objetivos. Seu avô sempre privou ele de ir até a cidade, pois não queria que seu neto fosse julgado ou discriminado. E esse poderia ser o grande motivo do Mesh ter uma enorme dificuldade de entender algumas pessoas, ou entender algumas questões sociais básicas, como comer profiteroles na frente de todo mundo. E isso acabou gerando nele uma enorme habilidade de não se importar com a visão dos outros sobre ele, ao custo também de ter minado muitas habilidades sociais que ele não tem. O pensador Amigorin fala em um estudo sobre os efeitos de curto prazo da influência social na tomada de decisão. Se a nossa escolha coincide com o ponto de vista das pessoas que são importantes para nós, essa decisão é reforçada nos centros de prazer do cérebro, envolvidos no sistema dopaminérgico responsável pela aprendizagem, assim como a atividade motora e muitas outras funções. Por outro lado, em caso de desacordo com outras pessoas, o cérebro sinaliza que um erro foi cometido, e aí ele desencadeia a conformidade, que seria se adequar ao grupo, adequar a massa. Assim, as opiniões dos outros não só influenciam o nosso comportamento, mas também provocam mudanças a longo prazo, na forma como o nosso cérebro funciona. O cérebro não apenas se adapta rapidamente às opiniões dos outros, mas também começa a perceber as informações através dos olhos da maioria, a fim de evitar conflitos sociais no futuro. O que você pode fazer é amenizar isso, amenizar o impacto que as outras pessoas têm sobre você. Se você prestar muita atenção em tudo que os outros pensam de ti, existe uma grande chance de você se paralisar e evitar fazer muita coisa que é importante para sua vida. Como observou o filósofo estoico
True demais, cara. True demais. Eu tenho exatamente essa percepção hoje em dia. Se você vive com medo do julgamento dos outros, mano, você não faz nada, cara, porque você vai ser julgado. Eu acho muito curioso que tem gente, por exemplo, que se expõe na internet postando algumas coisas, opiniões controversas, ou... Olha só quem fala, né? Mas assim, opiniões controversas, ou, sei lá, o dia a dia, qualquer coisa assim, e fica revoltado quando as pessoas começam a julgá-la, negativamente, principalmente. Tipo assim, mano... Se você não quer ser julgado, não se expõe. Não dá sua opinião. Se você não quer que sua opinião seja julgada, não se expõe. Sabe? Eu, por exemplo, mano, eu tô super livre disso. Claro que, tipo assim, eu faço vídeo resposta de algumas coisas e tudo mais, porque eu quero trazer mais conteúdo e, principalmente, trazer mais debate. E não porque eu me senti ofendido, de certa forma, sabe? A galera fica puta quando é ofendida ou fica puta quando alguém discorda dela. Mano, se você não tá pronto pra isso, nem se expõe, sacou? É basicamente isso. Então, tipo assim, quando a pessoa não tem mais essa pressão de aceitação, se as pessoas vão estar com ela ou não, ela consegue fazer o que ela quiser. Então, independente do que o pessoal vão achar, ela vai continuar sendo autêntica ou, pelo menos, gerando atividades, ações, né? Coisas que levam a vida dela pra frente. Enfim. Por Marco Aurélio, há quase 2000 anos, todos nós nos amamos mais do que as outras pessoas, mas nos preocupamos mais com a opinião delas do que com a nossa. Sejam elas de amigos, sabe estranhos... muito. Tava falando com ele esses dias aí, o Marco Aurélio, um cara bom de conselho. Inimigos. O ponto é que algumas pessoas são mais vulneráveis à influência dos outros. Que não é o caso do Mesh, que pouco se importa. Ele simplesmente procura fazer o que ele quer fazer. Parece simples, não é? Mas creio que muitos de nós, inclusive eu, evita fazer muitas coisas por causa da opinião alheia. O humor do Mesh não é muito afetado pela visão dos outros. E uma coisa que pode muito bem contribuir para esse humor dele é a musculação. Os humanos nascem no mundo com uma predisposição biológica para se sentir bem após fazer exercício. Nossos cérebros são tão preferencialmente projetados para a atividade física que desenvolvemos circuitos de recompensa e prazer por fazê-los. A nossa evolução construiu circuitos para recompensar quando fazemos atividades. O que é curioso, porque assim, apesar do nosso cérebro nos dar a sensação de prazer, e dá mesmo pra caralho, mano, fazer exercício físico mudou minha vida definitivamente. Apesar disso, o nosso corpo, biologicamente, ele não quer que você seja uma pessoa musculosa, né? Tipo assim, não necessariamente sedentária, mas assim... Ele é feito para estocar comida para que você não passe fome e para que você viva mais tempo, né? Então, o fato de você ter gordura quer dizer que você tem mais energia de sobra para quando você tiver numa fome, alguma coisa assim, é uma questão de sobrevivência. Então, você ser um cara que gasta muita energia não é exatamente o que o seu corpo quer. Então, ele tá falando do fator mental, mas existe o fator biológico também. Então, parece que é uma coisa que se cruza, tá ligado? Físicas. A dopamina, um dos principais neurotransmissores associados ao prazer e à recompensa, por exemplo, é fortemente ativada pelo movimento físico e pelo exercício. E no caso do Mesh, ele é recompensado absurdamente. Ele faz exercício em qualquer lugar. Talvez sem perceber, você já tenha visto essa disposição biológica entre as crianças pequenas, cuja tendência inata é de escalar, brincar, se contorcer e ficar quase que inquieto o tempo todo. O cérebro dessas crianças são quimicamente programados para amar movimento. E com isso o exercício físico pode agir diretamente no manejo do estresse, como poderia estar acontecendo com o Mesh. O cortisol é um dos hormônios do estresse. E na ansiedade também, né? Nos pensamentos, a pessoa que faz exercício, ela acaba dissipando mais os pensamentos e se concentrando em outras coisas. Meio que... Eu não sei qual se ele vai explicar isso, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que faz uma caminhada diariamente, ela tem menos ansiedade ou tem menos crise mental, assim, do que uma pessoa que não faz. Porque é um momento de... Às vezes, ou de reflexão que a pessoa já pensa tudo que ela tem que pensar, ou simplesmente os pensamentos nem chegam nela porque ela tá ali se exercitando, se distraindo em outra coisa, que tá mexendo no corpo dela, enfim. Estresse do corpo, liberado como parte do reflexo de lutar ou fugir. Ele desliga funções menos críticas como reprodução e imunidade, para se concentrar no combate a uma ameaça percebida. Isso seria muito útil se você estivesse sob a mira de uma faca. No entanto, não é o ideal quando se vive no mundo moderno, onde o estresse está em toda parte. O exercício é percebido pelo organismo como uma forma de estresse que inicialmente estimula a liberação de cortisol. No entanto, quanto mais seu condicionamento físico melhora, melhor seu corpo se torna para lidar com o estresse físico. Isso significa que menos cortisol será liberado durante o exercício e, mais importante, em resposta a estressores emocionais ou psicológicos. Ou seja, talvez o Mesh seja extremamente calmo e tranquilo, muito por causa dos exercícios físicos diários que ele pratica. Ele está sendo inundado por vários neurotransmissores que causam uma enorme sensação de bem-estar nele, tornando
que mais de incentivo você precisa pra começar a praticar algum exercício? Ele cada vez menos vulnerável ao estresse. Levando tudo isso em conta, Mashle está enfrentando todas as possibilidades contra ele. Por isso que, apesar de ser um anime de comédia, é um anime bastante motivador também. Tanto para fazer exercício, quanto para agir da forma que você quer agir. Por isso o Mashle precisa tanto de motivação e disciplina. Tudo isso para superar tudo. Superar seu destino e o acaso. Acaso esse que está sempre muito presente em nossas vidas. Não escolhemos como iremos nascer. Às vezes você tem algo que é diferente dos outros, e com isso acaba se sentindo inferior. Mas a realidade é que muitas coisas não podemos mudar. A grande ideia é de que, como como diria o Tyrion Greyjoy... Olha isso, Tyrion Greyjoy. Nossa, misturei. Tyrion Lannister, lá do Game of Thrones, ele fala lá pro Jon Snow, lá nos primeiros episódios de Game of Thrones, ele fala assim, você é um bastardo e tá achando ruim, eu sou um anão. E aí o Jon Snow não entende, ele fala assim, cara, essa é a sua diferença, você tem que pegar essa sua diferença e usar ela como um escudo. Uma parada assim que ele fala. Que é basicamente tipo assim, por a gente ser diferente, que é aí que a gente se destaca. Esse é o nosso defensivo. Uma parada assim que ele fala. Mas é interessante o que ele fala na hora. Eu não lembro agora de cabeça, mas isso na época que eu assisti, eu falei, muito bom. Caso efetivamente participa de nosso destino, um dos importantes fatores que levam ao sucesso dos nossos objetivos está sob o nosso controle. Pode ser o número de vezes que tentamos rebater uma bola, o número de vezes que nos arriscamos, o número de oportunidades que aproveitamos. Eu costumo lembrar daquele famoso ditado que diz que mesmo uma moeda viciada a cair no lado errado, em algum momento ela vai cair no lado certo. As palavras de Thomas Watson, o pioneiro da IBM, se você quiser ser bem-sucedido, duplique sua taxa de fracasso. Quanto mais você tentar, mais chance você tem de conseguir o que você quer. Se o Mashle desiste ali no começo, ou acaba não se segurando um pouco pelo medo de ser excluído por não ter poderes mágicos, ele sairia e não se veria depois atingindo alguns objetivos importantes. Todo mundo já duvidaria dele pelo simples fato de ele não ter uma marca no rosto. Então as pessoas já subestimariam ele. Então o que ele tinha a perder? Para mim, essa é a grande mensagem desse divertido e É aquele negócio, cara, você só tem a ganhar quando você toma alguma ação. Mesmo que você perca, mesmo que você se complique, é mais aprendizado e conhecimento do que se você não fazer nada e só ficar pensando em si. Se eu tivesse, né? Reflexivo anime. O Mashle não tem um grande objetivo de vida. Ele só queria ver uma vida em paz com seu avô. E ele não ia deixar que outras pessoas impedissem ele de ter isso. Focar no que você pode fazer e no que está ao seu alcance. É sempre nossa melhor alternativa. Como o Mashle que não podia usar magia e ficou extremamente forte fisicamente, a ponto de parecer que ele de fato usa magia. A famosa magia dos bíceps. Ele tirou a diferença para os outros focando no que ele podia fazer. E chega um ponto ali onde os Ele foi no que ele tinha controle, né? Justamente isso. Mas é que eu não tenho isso. Tá no seu controle? Não, então, por que você tá se preocupando? Faz o que você pode mudar, pô. Todos começam a valorizar quem ele era. Algo que era impossível de imaginar para alguém que não tem poderes. Ele acabou trilhando e pavimentando o seu próprio caminho. Ele usou o que era diferente nele como vantagem, mostrando que aquilo que te diferencia dos outros pode também ser sua maior força. Verdade, true da true. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Mas aí requer um conhecimento, um autoconhecimento também de você saber usar aquilo que você é diferente dos outros como vantajoso pra você. Você tem que saber como você poderia usar isso a seu favor. Aí requer um pensamento, você botar um pouco pra escrever ali pra você saber como é que você pode usar isso. Realmente, nem assim, todo mundo, por mais que a pessoa não tenha habilidade, alguma coisa ela é boa ou mediana, mano. Alguma coisa. Seja em jogar um jogo, seja em ser melhor em algum jogo de celular, seja, sei lá, em desenhar, seja em ir pra academia, seja em se comunicar. Mano, qualquer coisa. E qualquer coisa dá pra você aproveitar, sabe? Realmente. Acabou. Agradecimento aos membros. Agnaldo Nascimento, Ana Freitas, Antônio Claudio. Nossa senhora, muito rápido. Rápido demais. Pô, tem mesmo pra pôr, hein? Muito bom. Acho que não vai ter mais nada, não. E, rapaziada, esse foi o vídeo de agora. Se você assistiu até aqui, dá o like. Pô, já dei o like aí. Eu já dei minha opinião sobre tudo, né? Que assim, enquanto fui assistindo, então não tem muito o que acrescentar. Em geral, o Caba tá certo em tudo que ele falou. Eu aqui, né, formado em design gráfico, dizendo se o psicólogo está certo, né? Óbvio, né, que é só minha opinião em referente ao que ele falou. E concordo com tudo, cara. Concordo com tudo. Não tenho nada assim a achar que não. Isso aí eu acho que não é bem assim. Não sei. Porque ele tá certo, tá? Trouxe estudos, trouxe artigos. O que eu posso falar mais? E minha opinião sobre tudo isso aí é que é exatamente isso que ele falou. Tá certo. E, rapaziada, é isso. Qualquer coisa, fala reage, Carlos, que eu vou estar aqui reagindo. Falou!